Tô aqui com o professor Walterson, prazer recebê-lo. Prazer é meu. A primeira pergunta vai, o que a cirurgia guiada pode nos fornecer de melhor no nosso dia a dia? Fê, a cirurgia guiada é algo assim que entrou na minha vida aproximadamente 10 anos atrás, né? Mais especificamente com a Titanium Fix há 8. E eu senti que ela ampliou demais o leque de procedimentos no consultório quando se trata de cirurgia de implante, né? A gente tem um universo muito grande, desde procedimentos minimamente invasivos, quando o caso permite, ou seja, você consegue fazer a instalação de um implante sem fazer uma incisão na mucosa, sem ter que dar ponto. Isso é um benefício muito grande para o paciente, né? E o marketing muito forte também do ponto de vista profissional, porque é muito tranquilo pós-operatório, né? Mas também tem o outro lado da entrega de resultados, né? A nossa odontologia hoje, ela vive muito de resultado estético, né? Nós saímos daquela era da ancoragem, simplesmente que você tirava o paciente de uma ponte móvel, que incomodava porque balançava na hora que mastiga. Você colocava implantes nele, ele mastigava de forma firme, confortável, ele já estava feliz. Mas hoje não é mais assim. Nossos pacientes exigem estética. E nesse ponto, a cirurgia guiada garante a posição ideal do implante para que a prótese fique de acordo. Perfeito. Então a gente tem um resultado entregue de excelência, porque você sempre está na posição 3D ideal. Ótimo. Então é encantador, é uma técnica encantadora. Estávamos falando também um pouquinho dessa união. Não sei se a gente pode falar um pouco da dentística com a implantodontia, trazendo adesivos, trazendo cimentos. Quer me explicar um pouquinho como isso pode ajudar, agregar na implantodontia? A gente tem que pensar no reabilitador. Ótimo. Né? Então, a gente vai pensar nas cirurgias, mas a gente tem que pensar na etapa final, que é a reabilitação, que de fato é o que o paciente deseja. Né? Muitas vezes o paciente vai embora do consultório recém-operado, ele muitas vezes ainda está sem os dentes, quando não é uma carga imediata. Então, quando chega na fase de reabilitação, que é você trabalhar ali a parte protética, exige um mix de muitos materiais. E os materiais de cimentação hoje, eles são muito importantes nessa odontologia, porque a gente precisa da união, por exemplo, de uma zircônia com um T-base, né, que é um link de titânio. E esses materiais são difíceis de serem unidos, né, com uma boa força de união, uma coisa estável no longo prazo. Então eu tenho trabalhado bastante com materiais vindos do Japão. O Japão é um berço da adesão, né? Legal. E eles investem muito nessa área de cimentação, de adesão, que tem um conhecimento fantástico. Então está vindo muito material interessante do ponto de vista de cimentação e adesão. Desde as resinas, que podem ser usadas ali nas reabilitações também, até mesmo os cimentos, né? Com um cimento químico que hoje tem poucos no mercado e com um poder de união muito forte de materiais que são muito difíceis de serem unidos na reabilitação. Como, por exemplo, eu expliquei o titânio com a zircônia. Perfeito. Essa é uma área complexa, essa união desses dois materiais. Curioso, um especialista em bucomaxilo falar um pouquinho de cirurgias minimamente invasivas. Quando que veio esse traço menor? Eu sei que teu coração às vezes brilha com questões maiores, né, um bucomaxilo, mas essa transição veio como? Por que transitou assim para algo menor, menos invasivo? Menos invasivo. Eu acho que aí foi uma transição muito natural, porque como a minha escola era da cirurgia, e aí isso é legal falar para o clínico, para os alunos, a gente muitas vezes opera enxergando só a cirurgia e você não está enxergando a prótese. Então você está enxergando o osso, você está buscando a melhor posição no osso, você está preocupado com o teu enxerto, mas você esquece da prótese, que de fato é o resultado final que o paciente precisa. Então quando eu comecei a perceber que a prótese era muito mandatória e a cirurgia guiada me trazia esse recurso, porque eu tenho que fazer o planejamento reverso, né, de forma digital, mas eu tenho que fazer ele ali, eu acabava colocando o implante na posição ideal. E isso para mim me encantou, porque eu falei, eu estou unindo aquilo que eu mais gosto, né, que é operar, fazer as regenerações, mexer com a parte cirúrgica, mesmo que às vezes mais pesada, mas eu estou garantindo até o final a posição protética perfeita. Então isso me encantou. Foi a hora que deu esse estalo e me trouxe para esse mundo da cirurgia guiada. E quando você pode, né, não é sempre, e você tem uma condição óssea confortável, aí você consegue trabalhar de forma minimamente invasiva. Para idosos, isso tem uma diferença fantástica, para pacientes que fazem uso de alguns medicamentos, né? Então tem uma ampliação de leque no consultório. Eu atendo muito paciente idoso.
Porque eles têm medo de operar. Perfeito. E a maioria vem com uma carga de medicamentos contínuos que trazem dificuldade para você fazer algo mais invasivo. Então, amplia muito o leque. Isso me encantou demais. Trazendo um pouco essa questão medicamentosa, que é importante. Falava-se bastante do bisfosfonato. Como que isso tá hoje? Eu, formado em 2011, a gente tinha bastante cuidado, pacientes intravenosos que tomavam essa medicação. Hoje é uma realidade. Como que a gente vê esse paciente que traz, às vezes, uma quimioterapia junto, uma radioterapia, enfim? Isso é muito presente hoje no consultório, né? É uma realidade, é um fator de complicação muitas vezes e que exige uma atenção muito grande do profissional na fase de conhecimento do paciente e na coleta de dados, que é a anamnese. Então isso é crucial e muitas vezes, dependendo do histórico, é mandatório não operar. Perfeito. E trabalhar com outros tipos de reabilitação ou manter pelo menos o paciente dentro da mais plena saúde bucal para que ele não tenha problemas, né, com essa questão de exposição de osso, necrose óssea. Esse é um assunto hoje realmente importante, com certeza aqui no índice está sendo muito abordado, porque são medicamentos que estão muito presentes aí no dia a dia. Entrando nessa questão de osteoporose, isso às vezes acontece, paciente, ainda mais quem atende bastante idoso, pô doutor, eu estou aqui já com um problema, será que esse implante vai dar certo em mim? Tua experiência sobre tal assunto. Às vezes eu tomo um cálcio, a gente ouve bastante, pô, eu tô tomando cálcio, eu acredito que não vai dar certo esse tipo de estrutura. Isso ainda é uma realidade no consultório, até os graduandos têm essa preocupação, nos cursos fala-se disso? Isso é uma realidade no consultório. Aí vale um recado importante. Muitos pacientes falam que estão tomando cálcio, mas na verdade eles estão tomando os bisfosfonatos. Né? Então eles acham que é algo para melhorar o osso, então que está tomando um cálcio, mas na verdade é um medicamento que traz realmente essa atenção necessária. Então é importante na anamnese detectar se realmente é um complemento de cálcio ou ele está tomando esse remédio aí que altera mesmo, né, esse metabolismo ósseo. Então isso na anamnese é importantíssimo. Fazer uma boa anamnese, ter um bom planejamento, sempre é a base ali de todas as questões. Sim, e entender que aquilo que para nós às vezes é muito trivial, o paciente não é. E ele classifica aquilo como, às vezes, uma vitamina. Estou tomando cálcio. E nem sempre é isso. Por isso que vale a pena investigar, principalmente com o idoso, se tem alguém junto, o cuidador ou o filho, que às vezes está mais presente, sabe da lista de remédios. Chega um determinado ponto que o próprio paciente tem dificuldade, porque às vezes eles tomam 5, 6, 7 remédios, né? A gente aprendeu bastante na minha escola o planejamento reverso. Isso era mandatório. Mandatório, que é incrível até hoje. E os scanners, o fluxo digital acaba melhorando muito mais esse tipo de planejamento. Nos cursos ainda se fala do planejamento reverso tradicional, pensando na prótese sempre. A cirurgia vai acontecer, a gente tem as problemáticas, tem as circunstâncias, mas a prótese é mandatória, o paciente está esperando aquele resultado. O fluxo mudou um pouco esse âmbito ou só melhorou? Só melhorou. Eu acho que aperfeiçoou a comunicação. Né? A comunicação é mais rápida em todos os sentidos, tanto com o paciente como com o laboratório, tendo fluxo digital. Mas quando a gente lida com alunos, principalmente, eu acho que a gente resgata aquela coisa tradicional. O planejamento reverso é mandatório e você tem que enxergar a prótese. Né? Como eu falei que eu venho de uma escola de cirurgia, eu conheci a implantodontia dentro da cirurgia bucomaxilo. Então a preocupação era muito com o osso, né? A reabilitação depois ficava por conta do protesista muitas vezes, né? Era muito dividido isso. Mas hoje eu acho que dentro da escola é importante frisar o planejamento reverso, seja ele digital ou não. Né? Eu tenho um slide na minha aula que tem dentes encerados e depois eu entro com o scanner. Falei, o que mudou aqui? O conceito é o mesmo. A gente tem que enxergar a prótese, porém hoje a gente tem ferramentas fantásticas que dão agilidade, melhora a comunicação, melhora o resultado, mas o conceito é o mesmo. Ser um bucomaxilo, na minha prática clínica, me ajuda muito nessa questão anatômica só ou entra por outros fatores? Te dá uma tranquilidade, né, maior, porque as cirurgias de ambulatório, na maioria das vezes, elas se tornam mais tranquilas, né, frente àquilo que você tem dentro de um hospital. Eu hoje não trabalho mais em hospital, isso já tem mais de 10 anos, eu fico muito dentro do consultório, né, do ambiente ambulatorial, mas eu acho que traz sim uma bagagem boa do ponto de vista anatômico.
Até porque quando eu fiz cirurgia buco, uma coisa importante que os professores pediam muito pra gente na época era fazer um curso de anatomia. E aí eu fui fazer um curso de anatomia cirúrgica da face dentro do Instituto de Ciências Biomédicas. Então, acho que isso agregou bastante, né? Agregou muita bagagem, muita informação, isso facilita na hora de operar. Show. Quero te agradecer aqui, professora, rapidamente, muitas dicas importantes. Obrigado aí pelo Eu que seu agradeço, tempo. espero ter colaborado com vocês.